Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos às sabatinas do Grupo Cidade de Comunicação, um programa realizado pelas equipes de jornalismo da TV Cidade e do portal sociedade.com. A cada programa, um candidato que disputa a Prefeitura de São Luís terá a oportunidade de apresentar suas propostas através das entrevistas com o nosso time de apresentadores e de repórteres. No programa de hoje, eu, Ailton Nunes e Gabriela Almeida, vamos entrevistar o candidato Neto Evangelista do Partido Democratas. José de Arimateia Lima Neto Evangelista, conhecido como Neto Evangelista, natural de São Luís, formado em Direito com MBA em Gestão Pública, servidor do Poder Judiciário durante 3 anos. É empresário no ramo do agronegócio. Ingressou na carreira política aos 22 anos e aos 32 está em seu 3º mandato como deputado estadual do Maranhão. Concorre à Prefeitura de São Luís pelo partido DEM, sendo sua vice-prefeita Luzimar Lopes. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Eleições 2020 da TV Cidade Record TV. Nós vamos ao telão para saber qual será o primeiro tema da nossa entrevista, que vamos tratar começando por educação. Bom, candidato, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas do Anísio Teixeira, o INEP, desde 2017, o município de São Luís, ele não alcançou a média necessária da educação básica. Em 2019 também era para ser alcançada essa meta, mas também chegou lá, mas também não conseguiu. Eu queria saber quais são suas propostas para a educação, principalmente para a educação básica, ainda mais nesse tempo de pandemia, que serão novos desafios a partir de quem assumir a gestão de 2021. Eu queria saber quais os seus planos para modernizar essa educação do sistema municipal. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando em casa, boa tarde Ailton, boa tarde Gabriela. Primeiro, agradecer à TV Cidade pela oportunidade de estar aqui conversando com você, cidadão, que precisa conhecer cada vez mais os candidatos a prefeito de São Luís para ter a melhor escolha para os próximos rumos da nossa cidade. Você colocou uma coisa muito interessante, Gabriela, porque as prioridades que as cidades tinham antes da pandemia eram umas. Agora, pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, serão outras. Se não vejamos, a educação, o ano de 2020, nós tivemos praticamente o calendário letivo perdido. Então, o grande desafio em 2021 vai ser a retomada das aulas, de forma segura, dialogando com pais, com professores, com os alunos, mas tendo que fazer toda a retomada de 2020. Olha só, a gente discutia a necessidade da melhoria dos nossos indicadores, do IDEB, da Prova Brasil, e agora nós vamos ter que definir um novo calendário pedagógico. Porque quem estuda em escola particular conseguiu ainda evoluir neste calendário, porque conseguiu fazer as aulas via internet, mas nas escolas públicas não. A maioria das escolas públicas de São Luís sequer tem acesso à internet. E os nossos alunos, por consequência, também não têm. Então, ano de 2021, com muito pé no chão, nós vamos ter que fazer essa retomada do calendário de 2020. Mas aí temos que pensar em outras coisas também. E eu tenho falado em um tripé na educação, para a gente fazer essa retomada do desenvolvimento da nossa cidade, no que diz respeito à educação. A infraestrutura das nossas escolas. A própria Unesco já falou que para o aprendizado melhor dos nossos alunos é necessário que ele tenha uma escola confortável. Nós temos escolas na rede municipal de São Luís que não tem banheiro dentro da estrutura da escola, tem do lado de fora. É inadmissível nos dias de hoje uma capital como São Luís, Ailton, vivenciar isso ainda. Então, trabalhar a infraestrutura das escolas. 2, avaliação permanente dos nossos alunos, não serem avaliados apenas por uma prova de aprovação de ano ou para quando chegar o IDEB, a Prova Brasil, fazer essa avaliação, uma avaliação permanente. E 3, formação continuada dos nossos professores. A gente precisa valorizar o nosso corpo docente, a gente precisa capacitar cada vez mais para que seja entregue cada vez melhor um conteúdo para as nossas crianças. Vocês terem uma ideia, na avaliação da Prova Brasil de 2017, a nossa nota de São Luís, a última divulgada, ela é a mesma, praticamente a mesma, da média do Brasil inteiro, da Prova Brasil de 2007. Ou seja, existe um atraso na qualidade do ensino de 10 anos. Isso tem um porquê. Tudo começa na base. Qual é a base? É a creche, é a pré-escola. Nós temos uma deficiência grande de vagas em creches públicas na cidade de São Luís.
Quem faz as vezes para as nossas crianças são as escolas comunitárias, que hoje a realidade é que elas são tratadas como adversárias da gestão municipal. Você que dentro da sua comunidade tem uma escolinha comunitária, ou seu filho que participa de uma escolinha comunitária, sabe a dificuldade que é você receber o repasse da Secretaria Municipal de Educação para essa escolinha poder funcionar. Na minha gestão, escola comunitária será tratada como parceira. No repasse do recurso, nós vamos desburocratizar esse negócio, que é uma burocracia grande, parece que é para não entregar o dinheiro para as escolas comunitárias. Salvo engano, são 42 documentos que a Secretaria Municipal de Educação exige para poder fazer este convênio. Algumas recebem 2 parcelas por ano, algumas só recebem uma parcela, isso atrasa o pagamento dos professores. Escolinha comunitária precisa ser tratada como parceira e na minha gestão será tratada. Porque se a gente pegar um dado, inclusive, nós temos algo em torno de um pouco mais de 60 mil crianças de 0 a 3 anos na cidade de São Luís, ou seja, na idade de creche. Nós temos apenas 17 mil matriculadas. Dessas 17 mil, só 3.800 em vagas públicas, em creches públicas. Ou seja, o grande restante é um pequeno número em particular e a maioria em escola comunitária. Escola comunitária será tratada como parceira na minha gestão. Fortalecendo a base, a gente vai criando verdadeiros profissionais da educação dentro da sala de aula. Agora nós vamos à participação da nossa repórter. Nesse programa, nós vamos começar com as perguntas da jornalista Vanessa Fonseca. Boa tarde, candidato. Olha, a Covid-19 promoveu o afastamento de estudantes das escolas sem nenhum apoio. E esse afastamento pode trazer impactos negativos na aprendizagem por toda a vida. Existe algum planejamento seu para atenuar esses impactos? Isso, era justamente o que eu estava colocando. O grande desafio do calendário pedagógico que ficou prejudicado em 2020, que a gente precisa retomar ele em 2021. Nós vamos fazer isso sozinho? Em hipótese nenhuma. Eu aproveito aqui para chamar todos os professores da rede municipal de ensino para que a gente possa juntos montar este novo calendário pedagógico no ano de 2021. Como eu disse, as prioridades mudaram. Se em 2021 a gente ia ter um novo pensamento para a educação, agora nós vamos ter que ter esse novo pensamento aliado à retomada deste calendário pedagógico. E eu preciso fazer isso com os nossos professores, que é quem conhece a realidade de cada escola. Tem uma coisa muito errada que é feito nas gestões. As tomadas de decisões são feitas dentro de um gabinete. Isso é inadmissível, porque dentro do gabinete não conhece a realidade geral da cidade. Quem conhece são as pessoas que estão na ponta, são os professores, são os diretores de escolas, que atuam diariamente com as nossas crianças. Com eles, nós vamos fazer essa nova formatação para 2021 na retomada do calendário. Certo, nós vamos saber agora qual é o tema no telão. Assistência social. Ailton. Bem, candidato, qual é o seu projeto dentro da área de assistência social para tentar diminuir pelo menos a desigualdade social em São Luís? Olha, eu fui secretário de Estado do Desenvolvimento Social e graças a Deus eu consegui cumprir uma missão importante que o governador Flávio Dino me deu, que foi de expandir programas sociais no estado do Maranhão. Um deles, posso citar aqui, são dos restaurantes populares. Quando eu entrei na secretaria, tinham 6 em São Luís, eu saí de lá deixando 25 funcionando e mais 20 prontos para serem inaugurados, que já estão funcionando. Hoje a rede de restaurante popular no estado conta com 52 unidades. Isso é um programa de segurança alimentar e de assistência social muito forte. Porque eu busquei ali, e vou buscar na prefeitura, sempre trazer justiça social para as famílias da cidade de São Luís. Justiça social dando comida mais barata para quem precisa comer e dando oportunidade também. Quando fui secretário, eu idealizei e criei o programa Mais Renda, que capacitou e inseriu no mercado de trabalho pessoas que estavam desempregadas ou que já trabalhavam de modo precário, na área de alimentação e na área de beleza. Fizemos capacitação, quem cumpriu 85% da carga horária recebeu os equipamentos e depois ainda tivemos técnicos de contabilidade acompanhando durante 6 meses essas pessoas. Na sua grande maioria nós colocamos mulheres que são arrimo de família, que são chefes de família, que cuidam da sua casa e têm a responsabilidade de colocar a comida no prato da sua família. Eu um dia desse visitei uma senhora, uma moça na verdade, a Michele, que mora no centro da cidade de São Luís, que participou do programa Mais Renda como cabeleireira, e quando eu cheguei na casa dela, ela veio me agradecer, porque disse que já trabalhava com isso desde os 15 anos, mas não tinha a expertise que o programa Mais Renda deu para ela, os equipamentos que o programa Mais Renda forneceu para ela, e que hoje ela cuida da casa dela
coloca comida, cuida da mãe e dos 2 filhos, que ela é mãe solteira, através do programa Mais Renda. Então essa experiência que eu tive como secretário de Desenvolvimento Social, eu vou trazer para a Prefeitura. E já bati o martelo com a minha equipe do plano de governo. Nós vamos ter restaurante popular financiado pela Prefeitura de São Luís. Eu fiz como secretário de Estado e vou fazer como prefeito da cidade. Fiz o programa Mais Renda como secretário de Estado e já bati o martelo com a minha equipe do plano de governo. Nós vamos ter também o Mais Renda São Luís, para gerar oportunidade, sobretudo para as nossas mães, que são chefes de família e que precisam da atenção do poder público para ajudar a geração de emprego e a geração de renda. Além de uma coisa muito importante que eu vou fazer como prefeito, e nós temos que ter um início, um projeto piloto. E eu vou começar pelas famílias que estão cadastradas no Cade Único, como de extrema pobreza, que tem uma renda per capita de até R$ 85, ou seja, R$ 85 por família mensalmente. E nós vamos começar por lá uma política intersetorial na educação, na saúde, na assistência social, dando atenção para essas famílias. Porque, a bem da verdade, são 75 mil famílias em São Luís nessa situação de renda e que lá está concentrado, inclusive, o número maior de violência contra as mulheres. Lá está concentrado o número maior de jovens que nós perdemos para o mundo da criminalidade. Lá está concentrado maior a necessidade da atenção do poder público para com essas pessoas. A minha gestão vai buscar sempre por justiça social e justiça social para aquelas que mais precisam, fazendo assistência quando necessário e dando oportunidade quando for preciso. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta, contamos com a entrevista do candidato à Prefeitura de São Luís, Neto Evangelista. Voltamos então à rodada de perguntas, vamos ver no telão o próximo tema. Infraestrutura. Nós todos sabemos que neste ano várias regiões da capital receberam obras estruturais. Sabemos também que há uma grande maioria aí de comunidades carentes de ações de infraestrutura e saneamento básico. Eu pergunto ao senhor, tem propostas para atender essas comunidades periféricas aqui de São Luís? Sim, e uma coisa muito interessante, Ailton. Apesar de no meu organograma administrativo nós vamos reduzir o número de secretarias, mas eu vou estar criando novas secretarias. Eu vou fundir algumas, como exemplo, Segurança Alimentar e Assistência Social, se tornará uma secretaria, é um exemplo. Cultura e Turismo, se tornará também uma secretaria. Mas vou criar outras estruturas que vejo como necessárias para a cidade de São Luís. Como exemplo, nós vamos ter a Secretaria de Manutenção da Cidade. É isso mesmo que você ouviu, Secretaria de Manutenção da Cidade. Se faz completamente necessário para que a gente possa estar fazendo a manutenção dos tapa-buracos, das calçadas, para dar acessibilidade às pessoas que precisam dessa acessibilidade na cidade de São Luís, podas de árvore, para estar fazendo uma complementação numa obra pública que seja necessário ser feito. Eu vou dar um exemplo. Você em casa, quando tem no seu banheiro uma pia que quebra e você não conserta, depois que a pia quebra o vaso sanitário, quebra um cano, começa a infiltração. Quando você menos se espanta, você tem que fazer uma grande reforma. É a mesma coisa na cidade de São Luís. E vou dar um exemplo muito prático do que aconteceu em São Luís. O Parque do Bom Menino foi reformado pelo ex-prefeito João Castelo. O Parque do Bom Menino foi reformado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Ou seja, por uma falta de manutenção, você teve um duplo gasto no mesmo equipamento público. E por isso se fará necessário a Secretaria de Manutenção da cidade para fazer a manutenção das obras que são feitas. Porque a Secretaria de Obras vai estar sempre responsável por pensar grandes obras para a cidade de São Luís. E sempre a manutenção fica em segundo plano. Por isso vai ser necessário, e nós vamos ter o link direto desta secretaria com a população da cidade de São Luís e com a descentralização que nós vamos fazer da administração. Eu vou dividir as cidades em zonas e cada zona dessa vai ter a sua prefeitura-bairro, onde ela vai ter uma certa autonomia administrativa e essa secretaria de manutenção vai ser diretamente ligada a ela para que o cidadão possa sair da sua casa, ter onde reclamar de um serviço público e a Secretaria de Manutenção possa de pronto ali fazer este atendimento. De outro modo, nós vamos também fazer o que São Luís precisa na questão de infraestrutura viária, como você falou, por exemplo, a pavimentação. Existe hoje um programa grande na cidade de São Luís, que é o São Luís em Obras. Nós vamos dar continuidade, até porque eu não sou
homem público de achar que o que o antecessor fez não presta e dali em diante começa uma nova São Luís. Não. Todos os ex-prefeitos tiveram as suas contribuições na cidade. Edivaldo, Castelo, Tadeu, Conceição Andrade, Jackson Lago, todos tiveram. E nós vamos continuar aquilo que a gente acha que é interessante e vamos iniciar um novo momento e novas políticas públicas no que eu acho que a cidade tem seus potenciais. Mas deixa eu tranquilizar você, eu estou pronto e preparado para fazer uma nova gestão para o São Luís, completamente diferente de tudo que você já viu. Então, assim, o São Luís em obras, nós vamos continuar. E nós vamos investir muito em fiscalização. O cidadão sabe do que eu estou falando. É feita uma obra e pouco tempo depois, o pessoal costuma chamar de asfalto sorrisal. O que precisa aí, na verdade, aqui em São Luís? Uma fiscalização forte em cima dessas obras que são feitas, na questão do asfalto, principalmente a base. São Luís é uma cidade que tem pouca matéria-prima de pedra, então tem uma dificuldade, a distância de buscar isso, e muitas vezes a empresa faz de qualquer jeito por falta de uma fiscalização, porque acaba ficando mais caro, porque a jazida é mais distante. Nós vamos fiscalizar isso e vamos colocar a tecnologia de asfalto que precisa na cidade de São Luís. Durante muito tempo, a cidade foi asfaltada com uma tecnologia chamada AAUQ, que é a areia asfáltica usinada a quente. Pelo clima da cidade de São Luís, nós precisamos pavimentar com CBUQ, com concreto betuminoso. É necessário a gente aplicar a tecnologia correta para a nossa cidade de São Luís e entregar um asfalto cada vez melhor. Então nós vamos continuar investindo em infraestrutura no que diz respeito à pavimentação asfáltica, vamos fazer essa manutenção e vamos fazer esse diálogo direto com o cidadão da cidade de São Luís. Certo, nós vamos agora para a participação novamente da repórter Vanessa Fonseca. Candidato, outra pergunta, como que o senhor pretende melhorar a infraestrutura de São Luís de modo a garantir a acessibilidade? Olha só, a pergunta dela encaixa com o que eu falei aqui. Nós temos muitas calçadas que não permitem, inclusive, que pessoas com deficiência consigam fazer um trânsito necessário dentro da cidade. A bem da verdade, a cidade de São Luís ela não está construída para o pedestre, ela está construída para os carros. Nós precisamos dar essa atenção especial. E a Secretaria de Manutenção que eu citei aqui vai estar cuidando disso. Se você anda em algumas avenidas de São Luís, você percebe que tem até um calçamento, mas é um calçamento que quebra e não tem aquela manutenção. A Secretaria de Manutenção da cidade vai ser responsável por isso. Agora, lógico, nós vamos ter que pensar também em grandes investimentos no que diz respeito à infraestrutura, sobretudo na mobilidade urbana da nossa cidade. Se a gente bem lembrar, as últimas obras de infraestrutura, os últimos viadutos feitos em São Luís têm mais de 20 anos, algo em torno de 20 anos. O que era São Luís naquela época e o que é São Luís hoje. A gente precisa resolver os problemas básicos, mas a gente precisa pensar São Luís também para o futuro, o planejamento da cidade. E aí quando a gente fala no planejamento da cidade, da infraestrutura da cidade, não tem como a gente não falar no plano diretor, que é de 2006, com pequenas revisões de 2006, porque a bem da verdade, o macro do nosso plano diretor e da lei de zoneamento de uso e ocupação de solo é de 1992, com alguns pequenos ajustes em 96 e em 2006, e não há como se falar em infraestrutura, em mobilidade urbana, não há como se falar em crescimento da cidade se a gente não alterar e não revisar verdadeiramente o nosso plano diretor, e essa vai ser uma das minhas grandes missões quando chegar à Prefeitura de São Luís. Quero tranquilizar você, investidor da cidade, quero tranquilizar você que está precisando de emprego, que o nosso plano diretor em 2021 nós vamos colocar ele em prática e fazer ele valer para a cidade de São Luís. Certo, vamos então ao próximo tema no telão. Emprego e renda. A pandemia impactou diretamente os setores de construção civil, turismo e comércio, principais geradores de emprego na capital maranhense, e aumentou consideravelmente aí o número de pessoas desempregadas e desocupadas, justamente em um dos estados mais pobres do país, que é o Maranhão. Se eleito, como você pretende criar, incentivar aí a geração de emprego e renda ainda durante esse primeiro ano de mandato? Olha, lembra que eu falei aqui no começo da entrevista sobre o programa Mais Renda, que eu fiz como secretário de Estado, e eu vou fazer em São Luís o Mais Renda São Luís, para dar oportunidade para muitas mães de família, sobretudo, vai ser o nosso foco principal, para que elas tenham uma capacitação, uma inserção no mercado de trabalho, porque uma coisa me incomodava, Gabriela e Ailton, a gente até encontra pessoas que já fizeram alguns cursos de capacitação, mas que ficam apenas na capacitação. A inserção no mercado de trabalho se torna a parte mais difícil. Nós fizemos isso no Mais Renda como secretário de Estado, vamos fazer como prefeito de São Luís.
Uma outra coisa que já falei aqui na entrevista, apesar de reduzir o número de secretarias, eu vou criar outras. Uma outra que eu vou criar é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai pensar a nossa cidade de São Luís no que diz respeito à atração de investimentos. Eu cresci ouvindo que a minha cidade é uma cidade que tem grandes potenciais, mas não via esses potenciais à altura da cidade, não via esses potenciais sendo colocados em prática. Nós somos uma cidade portuária, com um porto importante, mas vocês sabem do que eu estou dizendo. A cidade de São Luís nunca foi pensada como uma cidade portuária. Ela nunca foi pensada na atração de investimento em cima do nosso porto do Itaqui. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai pensar nisso, porque se a gente consegue atrair esses investimentos, obviamente a gente consegue atrair a geração de emprego e, obviamente, renda circulando na cidade. E aí eu quero falar com a região do Itaquibacanga, quero que vocês atentem bastante o que eu vou dizer para vocês. Vocês são uma região fundamental, importantíssima para a cidade de São Luís, aonde nós temos a nossa maior arrecadação, entretanto este recurso não retorna para a região do Itaquibacanga. Empresas que se instalam em São Luís, na região do Itaquibacanga, muitas vezes não geram emprego para a nossa juventude da região, da Vila Embratel, do Anjo da Guarda, do Fumacê, da Mauro Fecuri 1, da Mauro Fecuri 2, da Vila Nova, Vila Bacanga, Saviana. E vocês sabem do que eu estou falando. Muitas vezes as empresas chegam em São Luís e dizem assim, não vou contratar o pessoal da região porque não estão capacitados. Aí é a hora da prefeitura, o prefeito da cidade, chamar a responsabilidade para si, bater literalmente a mão na mesa e dizer para a empresa, olha, você não se instala do dia para a noite, para você poder se instalar, você tem benefícios fiscais, então o tempo de instalação você também vai fazer capacitação, vai qualificar a nossa juventude e vai colocar para trabalhar na sua empresa. É necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente bata na mesa e o prefeito lidere este processo de ocupação de vagas de emprego para a nossa juventude da cidade de São Luís. Não que fique trazendo só pessoas de fora para trabalhar nas grandes empresas que se instalam na nossa cidade. Então nós temos o programa Mais Renda São Luís, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vai pensar a atração de investimentos para a cidade e nós temos também a nossa indústria do turismo. São Luís tem um potencial riquíssimo. Nós temos potencial praiano, de lazer, nós temos potencial histórico, nós temos potencial cultural. Ninguém, absolutamente ninguém no Brasil tem a cultura que nós temos. Mas chega o ápice da nossa cultura popular, que é o São João, o Brasil se muda para Campina Grande, o Brasil se muda para o Amazonas para assistir a apresentação de 2 bois e verdadeiramente a nossa cultura raiz não é explorada. Nós vamos explorar a nossa cultura raiz, como prefeitura, liderar um processo de investimento permanente para a nossa cultura popular, fazer um calendário cultural anual e eu, como prefeito, vou vender São Luís para fora do Maranhão para atrair turistas. Para quê? Para gerar emprego, para gerar renda para a nossa cidade. Certo, candidato. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta e hoje conversando com o candidato à Prefeitura de São Luís, Neto Evangelista. Então vamos agora saber qual o próximo tema na tela. Bem, candidato, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os profissionais de saúde ficaram sobrecarregados por conta da grande demanda de pessoas infectadas que diariamente davam entrada nos hospitais de todo o estado do Maranhão, principalmente na capital maranhense. Além disso, por estarem na linha de frente, dezenas desses profissionais a gente perdeu para a Covid-19, fora os mais de 3 mil infectados. Diante disso, qual o projeto previsto em seu plano de governo para uma maior valorização desses profissionais em São Luís? Olha, eu acho que essa pandemia ela deixou diversos ensinamentos para a gente aqui. Um deles é a necessidade da valorização de diversos profissionais. Eu vou fazer um destaque rápido aqui aos profissionais da área de segurança, aos profissionais da limpeza, os nossos garis na cidade de São Luís, que muitas vezes não são vistos com a importância que eles têm. Acho que durante essa pandemia deu para as pessoas perceberem a importância que eles têm para a cidade. E nós estamos falando, quando a gente fala de limpeza pública, a gente fala de saúde pública também. E os profissionais da área da saúde. Esses, então, foram completamente fundamentais para que a gente conseguisse vencer, e nós estamos vencendo a pandemia, sim. Nós estamos conseguindo vencer com a ajuda desses profissionais. E eu sabia tanto da importância dele, que durante essa pandemia, eu juntei com diversos amigos, e na época foi divulgado um movimento chamado Acolhendo Heróis. Esse movimento foi lançado por vários amigos nossos, do qual a gente fazia parte também desse movimento. Fizemos a arrecadação
e fizemos a hospedagem de diversos profissionais da área da saúde em hotéis da cidade de São Luís. Por quê? Me chamava a atenção que todas as pessoas estavam preocupadas, inclusive com seus parentes dentro de casa, idosos, pessoas com comorbidades, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, e eu ficava imaginando em casa, Ailton, os profissionais da área da saúde fazendo o atendimento e tendo que voltar para casa, encontrar muitas vezes seus pais idosos. E imagina a pressão que estava na cabeça de um profissional desse da saúde. Por isso nós fizemos esse movimento Acolhendo Heróis, onde deu a oportunidade desses profissionais da saúde não voltarem para casa no pico da pandemia e se hospedarem num hotel. Foi fantástico, foi formidável, ali não foi uma atuação pública, ali foi uma coisa particular de quem estava preocupado realmente com as pessoas da saúde pública. E lógico, nós precisamos valorizar os profissionais da saúde. Eu tenho responsabilidade e com o pé no chão, eu tenho compromisso acima de tudo com a verdade. Nós vamos valorizar os profissionais da área da saúde desde 2021 e em termos de salário a partir de 2022. Por quê? Nós estamos impedidos em aumentar a folha, em aumentar a despesa, em virtude da Lei Complementar 173, que foi feita dentro da pandemia. Durante a pandemia teve essa legislação que impede que as cidades e os municípios possam aumentar as suas despesas no ano até dezembro de 2021, sob pena de diversas sanções para os municípios e para os estados. Então não adiantava aqui eu dar uma simplesmente de candidato, dizer que a partir de 2021 a gente ia aumentar o salário de todo mundo da área da saúde e, a bem da verdade, quando chegasse 2021 eu não ia poder fazer isso. É com responsabilidade, olhando olho no olho do cidadão, valorizando também dentro do local de trabalho. Nós temos que dar condições dignas do local de trabalho para os nossos profissionais de saúde. E que condição digna é essa, Neto? É dar oportunidade para que eles possam exercer verdadeiramente a sua função. É não deixar faltar remédio nas unidades de saúde, é não deixar faltar gás, é não deixar faltar agulha, dar uma tranquilidade para que eles possam oferecer o seu serviço da melhor forma possível. Porque quando uma pessoa procura o sistema de saúde, ela está precisando do atendimento médico, ela está precisando do carinho, ela está precisando de uma atenção. E se a gente não valorizar o serviço do profissional de saúde, a gente não vai poder exigir dele que ele dê toda essa atenção necessária para as pessoas que procuram o sistema de saúde. As unidades de saúde, a grande maioria, ficou com a atenção represada para a Covid-19, óbvio, era uma coisa que ninguém estava esperando. Mas isso gerou uma demanda imensa de outras cirurgias, de outras consultas, de outros exames. Você sabe do que eu estou falando. Você procurou o sistema de saúde e ele estava totalmente voltado para a Covid-19. Então imagina o desafio que nós vamos ter em 2021 da retomada de todos esses procedimentos que ficaram represados na saúde pública. E nós vamos começar isso fazendo grandes mutirões, em parcerias com a iniciativa privada e também do poder público, para a gente tentar zerar esta fila. E eu digo tentar porque vai ser um grande desafio, mas também nós vamos dar uma atenção especial na atenção primária, na base, no posto de saúde. Nós temos uma baixa cobertura de atenção primária, apenas 43% de postos de saúde espalhados na cidade, que cobre a cidade de São Luís. 37% de cobertura da estratégia da saúde da família, que é o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, que vai até a sua casa. A gente precisa capacitar cada vez mais esses profissionais e qualificar as unidades básicas de saúde. E aí eu aproveito, Ailton e Gabriela, para anunciar para a população de São Luís que na minha gestão nós vamos acabar com esse negócio de central de marcação de consulta, que é um absurdo, completo absurdo na nossa cidade. As pessoas têm que sair 2, 3 horas da manhã para ir para uma fila, tentar pegar uma senha, para tentar marcar a sua consulta 3, 4 meses depois. Cada unidade básica de saúde da cidade de São Luís vai funcionar como uma central de marcação, como uma marcação de consulta. Ele vai fazer o seu atendimento no clínico geral, se precisar de um exame mais complexo ou se precisar de um atendimento especializado de um médico especialista, de lá vai ser marcado esta consulta. Depois que a gente qualificar nossas unidades básicas de saúde, nós vamos começar a pensar no aumento desta cobertura. Com o pé no chão, com muita responsabilidade, fazendo aquilo que dá para a gente cumprir. Certo, candidato, nós vamos para o próximo tema na tela. Transporte público. Os ônibus superlotados, falta de segurança, poucas frotas em algumas regiões da capital são apenas alguns dos problemas enfrentados para quem necessita, precisa todo dia pegar o transporte público. Eu queria saber quais são as suas propostas para melhorar a qualidade de vida de quem necessita realmente de utilizar os ônibus da capital. Lembra que eu falei que eu ia diminuir a estrutura que a gente tem hoje, mas mesmo assim criar novas pastas? Eu falei da Secretaria de Manutenção da cidade, falei
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vamos ter também a Secretaria de Direitos Humanos e nós vamos ter também, vamos fazer a apartação aí da Secretaria de Trânsito e Transportes. Nós vamos ter a Secretaria de Transportes e nós vamos ter a empresa que vai cuidar única e exclusivamente do trânsito da cidade de São Luís. As grandes capitais já fazem assim, São Luís tem que fazer também. Nós somos a 15ª maior cidade do país e precisamos pensar o nosso trânsito de forma apartada. São dois temas muito complexos, transporte e trânsito. Quando são pensados juntos, acabam que um ou outro fica de forma secundária, fica em segundo plano. Então, o desafio grande no transporte público é a gente conseguir fazer com que o cidadão ele tenha um tempo menor de espera do seu ônibus. E para isso é necessário que a gente crie faixas exclusivas para os ônibus. Nós somos proporcionalmente a capital que tem o menor número de faixas exclusivas, algo em torno de 11 quilômetros. Isso gera com que os nossos ônibus circulem algo em torno de apenas 11 quilômetros por hora no seu trajeto que é feito. Isso está calculado na cidade de São Luís. Se a gente conseguir dobrar o número de faixas exclusivas, deixar o ônibus rodar livremente, a gente consegue automaticamente dobrar a capacidade de velocidade desse ônibus, ou seja, diminuir pela metade o tempo de espera que o cidadão fica na parada de ônibus. Desculpa que não é parada, aquilo é um abrigo muito mal feito. E eu digo para você, cidadão de São Luís, que nós vamos fazer uma troca maciça dessas paradas de ônibus, que não lhe cobre do sol e não lhe cobre da chuva. Uma falta de respeito tremenda. E muitas vezes a gente olha, inclusive, o cidadão em fila atrás de um poste porque está contra o sol e está fazendo aquela sombra e o cidadão fica naquela fila. Uma falta de respeito tremenda. Então, obviamente, nós vamos respeitar o contrato que já foi feito a partir da licitação de transportes que a atual prefeitura já fez, mas vamos fazer uma fiscalização maior. Nós não vamos criar novos terminais de integração, como eu vi, por exemplo, no debate, o candidato Brade falando que ia criar 3 novos terminais de integração, um na Vila Luizão, um na região de Itaquibacanga e outro na Cidade Olímpica. Terminal de integração, pelo que o próprio nome diz, é onde termina a linha para poder integrar. Terminal onde termina. Integração porque integra. Várias linhas terminam ali para poder integrar e você fazer ir para outros lugares da cidade. Vila Luizão, Itaquibacanga e Cidade Olímpica é final de linha de uma única linha da cidade de São Luís, porque termina ali, não vai integrar lugar nenhum. Você criar novas estruturas grandes de terminal de integração, isso vai contra qualquer discussão de mobilidade urbana moderna. A bem da verdade, o que nós vamos fazer é permitir que essa integração seja feita em qualquer parada de ônibus. Hoje você só pode fazer através do bilhete único, aí foi um avanço que a cidade de São Luís teve, no mesmo sentido. Nós vamos permitir, dentro de um tempo, obviamente, essa integração em sentido duplo, de ida e de volta, e não criar novas estruturas de terminal de integração, que isso é um retrocesso. Candidato, para encerrar, o que o eleitor maranhense, ludovicense no caso, pode esperar caso o senhor seja eleito? Olha, eu tenho dito e quero dizer para você em casa agora. Em 2021 nós vamos viver talvez o pior momento de administração pública na cidade de São Luís e em todas as cidades brasileiras. O desafio vai ser grande, porque todos os benefícios fiscais que foi dado pelo governo federal, seja de suspensão da dívida pública dos municípios, seja da compensação da arrecadação dos municípios, o governo federal também estava cobrindo. Seja através do auxílio emergencial que ajudou a dar poder de compra para as famílias e, obviamente, a arrecadação para as cidades. Tudo isso vai acabar em dezembro de 2020. Então o desafio em 2021 é muito grande. Eu não estou aqui para prometer mágica, eu não sou super-herói, eu não tenho varinha de condão. Eu estou aqui para entregar o meu melhor para a cidade que eu nasci, que eu cresci e que eu vivo. O meu melhor das minhas experiências administrativas como deputado estadual e como secretário de Estado. Experiência administrativa e experiência política, para fazer a transformação que a cidade de São Luís precisa. Eu quero fazer 3 principais compromissos hoje com a minha cidade de forma muito rápida. O primeiro é ser um prefeito que chegue junto, que governe das ruas, que ande na cidade, identifique os problemas e de lá traga as soluções ouvindo as pessoas. O segundo, compromisso com a verdade, assumir o compromisso que pode ser cumprido. E o terceiro, ser um prefeito que chegue resolvendo os problemas básicos de São Luís, mas também que pense a nossa cidade para o futuro e colocar São Luís no patamar que é dela de direito. E para isso, eu quero contar com você votando dia 15 de novembro no número 25, Neto Evangelista para prefeito.
Portanto, conversamos com o candidato Neto Evangelista, do Democratas. Encerramos o primeiro programa de hoje, eleições 2020, voto da Record. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, depois do programa Balanço Geral. Obrigado por sua audiência, uma boa tarde e até a próxima.